Ah, ô, Opa! meu querido. Opa! E aí, tudo bem? Bom ou não? Bom Bom, demais. tava Então tá bom. bom. Tava bom, agora melhorou. Agora melhorou? Agora Show de melhorou. bola. Deixa eu arrumar esse bagulhete aqui, mano. Você é de São Paulo, né? Sou. Sou de São Boa. Paulo. Era bem ter se Vamos... conhecido aí quando eu tava aí, acabou não dando certo, mas a gente Ah, vai. a oportunidade não vai faltar, não. Pois é. De boa. Voltando aos eventos. Vai voltar, vai voltar. E aí, tudo certo aí, galera? Beleza? Fala, o pessoal que tá chegando aí vai falando onde vocês estão assistindo. Eu sei que o Bruno é de São Paulo, sócio do Diego aí que Brunão. tá aqui com a gente. Legal, tá chegando o Zé Edu é aí, ó. de. Meu amigo Zé. Beleza, lindão? Ô, Cara, tô aí. galera, a gente vai falar sobre copywriting de alta conversão. A gente vai Vou tentar extrair o máximo aqui do Diego, de como é que ele trabalha, como é que ele faz. Então, ó, já clica no aviãozinho aí, convida 10 pessoas cada um. Eu já fiz aqui, eu mandei para 50 pessoas. Vou Clica no mandar também aviãozinho, aqui, ó. vai selecionando, manda para todo mundo. Convida o pessoal para essa live. Que tem uma parada, Diego, que eu falo pro pessoal que é o seguinte. Ah, Eu já apresentei pessoas a um conteúdo ou a outra pessoa que funcionou. Por exemplo, eu já apresentei um livro para um amigo meu que fez a transformação na vida dele. E ele tá. sempre vai se lembrar de mim por ser o cara que apresentou aquele livro para ele. Ou quando você apresenta outra pessoa. Você sempre está naquela relação daquelas duas pessoas, porque você que apresentou. Você sempre vai estar presente ali, naquela lembrança. Então isso é um pouco disso. Quando você convida o pessoal, alguém assiste essa live e muda a vida, por, às vezes uma coisa que o Diego falou, uma coisa que eu falei, você vai ser a pessoa que vai ter convidado ele para esse conteúdo. Verdade. Então, você vai estar sempre na memória dessa pessoa de uma maneira muito positiva. Ô, Arlindo, só aqui eu tirar uma dúvida. Recebi no direct aqui. Essa live fica salva? Fica, vai ficar. Então, você acha que você deixa salva mesmo? Vamos pensar, o que você acha? Vamos pensar, se bater aí umas 30 pessoas ao vivo, a gente deixa salva? Tá, O que você boa, acha? pode ser. Eu geralmente eu deixo, mas essa aqui vai ser com essa meta. É, Ou bate 30 pessoas ou eu tiro do ar. porque tem uns assuntos bem legais aí. Eu convidei uma galera aí que me segue, que é copy, eu acho que a galera vai curtir muito. Então tem umas paradas bem legais pra falar pra galera aqui. Show. Se bater 30 pessoas, eu deixo gravado. Se não bater, eu tiro do ar. Fechou, fechou. Palavra. Você que manda aí. É isso Fechado, aí, então. Brunão. Já vamos aquecer aqui, ó. Bora. Bora lá, meu querido. Cara, me conta, resume um pouquinho da sua história. Eu queria conhecer um pouquinho qual que foi a sua trajetória e como é que você foi parar nesse mundo de copy. Legal. Então, na verdade, as pessoas. Eu aprendo, só, desculpa te interromper não, quando você ia começar a responder, mas eu gosto de saber a história porque eu aprendo muito com a história dos outros, sabe? Eu acho que é muito, Sim. muito valioso. Então manda ver aí pra gente. Eu costumo dizer que. Essa frase não é minha, não, é do Rony. Que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então foi assim. Cara, basicamente, a maioria das pessoas que vem até a mim pelo Insta e tudo mais, acho que eu sou copy, que eu vivo disso. Na verdade, não é isso, na verdade, né? Eu nunca fui, assim, copy freela. Nunca fui. Nunca foi um desejo meu. Eu só coloco no Insta Diego Copywriter para chamar a atenção da galera, mas não é isso que eu faço. Então, quando eu comecei lá atrás, em 2016, eu comecei fazendo lançamento. Ainda continuo fazendo. Saí um pouco do mercado, voltei, mas assim, eu nunca vivi de copy, escrever copy de freela, nunca fiz isso. Eu sempre escrevi para os projetos que eu participei. E até sobre isso que é uma das coisas que eu gostaria de falar aqui para a galera que tá nesse mercado. Vai ser bem legal. Isso é um pouco do que eu faço também, né? Eu me considero copy, mas eu só escrevi copy para os meus projetos. Eu nunca escrevi copy contratado de outra pessoa. Então, exatamente. Então, assim, o meu começo de tudo foi para vender um produto, né, no mercado, muito louco, assim. Só para você ter uma ideia, esse mercado as pessoas nem cartão de crédito usam. E o nosso ticket era de R$ 2.000. Qual que Então, o era o mercado. mercado? Daqui a pouco eu falo. Mas, tipo assim, era um mercado totalmente improvável, velho. Então, é um ticket era um ticket de 2.000, onde Aham. a galera não usa cartão de crédito, é tudo no dinheiro ou quer parcelar no boleto. E mesmo assim a gente conseguiu, assim, depois de muito esforço, conseguimos fazer lá o 6 em 7 que o Érico prometia na época, né? E seguindo tudo que ele falava. Mas era um mercado bem complicado de fazer. Tem a galera chegando aí, Lindão? Deixa eu ver quem tá chegando na área aí, ó. O Ó, Djavan também é de São Paulo. Edu, o cara já tá jogando escassez. É, gente, live tem que começar assim já, pô.
Ó, o Brunão tá aí na área. O Brunão manda bem no e-commerce. Um baita de um gestor. Brunão é Toca aí. brabo. Você que toca Mas, aí, cara. mas conta aí, velho, como é que você entrou nesse mercado? Então, cara, basicamente foi assim. Eu tava fazendo Aliás, faculdade. uma dúvida, quantos anos você tem? Eu tenho 32. Cara, eu vi esses dias, eu acho, você falando de sua idade. Eu falei, caralho, você parece que tem tipo 25, mano. Ih, caiu. Peraí. Você parece que tem 25 anos, velho. Você parece bem mais novo. Pois é, todo mundo fala isso, mas não. Tá o velho É. já. Tenho 32 aí. Mas foi Pô, assim, basicamente eu tava na faculdade e eu olhava pro meu e fazendo estágio, né, de contabilidade. Eu olhava pro meu gerente e falava assim, isso aqui não é o que eu quero não, cara. Se ele tá nesse cargo de gerente e tá sofrendo tanto assim, e eu tô na faculdade, cara, tô fora disso. E foi assim, e até então aquele ditado do Érico, né? De repente apareceu o Érico lá, né? E com a forma de lançamento, aqueles negócios muito louco dele, aquele olhão desse tamanho dele falando. E aí, empreendedor, sacada de empreendedor, sacada de empreendedor, aquele negócio muito louco dele na Espanha, gravando no meio da rua, gatilho mental pra cá, gatilho mental pra lá. E foi assim, cara, eu comecei a estudar igual um maluco os vídeos dele do YouTube, igual um doido, assim. 2016 até eu comprar o Fórmula, que foi mais ou menos em maio, de janeiro a maio, que foi quando né, virou a chavinha, comecei a estudar o Hélico e tal. E foi assim, comprei o Fórmula, de lá pra cá a gente foi fazendo projetos, né? Encontrando expert, fechando com expert. O primeiro que eu te falei, eu só comprei o Fórmula para lançar esse expert nesse mercado improvável, que a galera não tinha cartão de crédito, e mesmo assim a gente vendeu. O ticket era de 2.000, a gente conseguiu fazer. Mas foi assim que eu comecei. Então, a copy em si, ela caiu no meu braço, né? Porque sempre quando você vai... Não sei se alguém que tá aí já fez lançamento. A sua galera é de lançamento também? também, a maior Também. parte. A maior parte. Uma Então, parte assim... é expert e a outra parte é coprodutor. Então, a galera que faz lançamento sabe. Quem tá no mercado de copy que faz lançamento é assim. Tá lá, os três, né? O expert e mais dois. Aí um olha pro outro e fala assim... Quem vai fazer o tráfego? Eu vou fazer. E o copy? Ah, só vou pra mim. O É o quê? expert. É. É bem assim mesmo. Então, foi exatamente assim, velho. A copy caiu no meu braço. E até foi engraçado que no evento do Fórmula 2016, que foi, acho que um dos melhores eventos que eu já fui. Muito louco. A gente gravou um vídeo. Não, o ano que vem a gente vai estar no palco, aquele vídeo motivacional, não sei o quê. E teve um pitch lá do Érico para vender um curso, uma mentoria chamada Momento. Ele, a Cris Frank e o Romualdo. E a gente foi tirar uma dúvida lá com o Romualdo e com a Cris, né? Depois lá, tem uns standzinhos. A gente foi lá tirar uma dúvida com ele. O Romualdo falou assim, beleza, quem de vocês escreve o copy? Aí eu, tipo, olhei pro meu antigo sócio e falei assim, cara, eu, né? Tipo, eu nem sabia o que era, você entendeu? Eu nem sabia o que era, tipo, Acho de que fato. sou Assim. eu, né? Exatamente. Eu tinha estudado fora, mas, tipo, a gente não tinha colocado na rua ainda pra validar. Tanto é que a gente foi lançar depois de um ano e tudo mais. Foi assim a jornada, velho. Mas, assim, de fato, eu nunca prestei serviço de freela e até defendo um ponto. Assim, eu defendo um ponto meu, tá, gente? É uma verdade que eu defendo e que eu já vi muitos amigos meus também sobre esse negócio de freela. Se o Arlindo quiser, já eu falo esse Manda, ponto. pode. Fala aí, manda ver. A galera. Será que a galera... Cara, não tem? a live aqui não tem muito, não tem roteiro nenhum, na real. Eu chamei o Não Diego pra tem? trocar ideia e bora ver o que nasce aqui, velho. Eu, Ah, eu gosto de conversa assim. Quando eu vou viajar, eu gosto de. A minha esposa, ela gosta de planejar, saber e tal. Eu acho chato pra caralho. Eu gosto de viajar e ver o que acontece. Então a gente entra no meio termo. Eu sou assim, eu gosto de improvisar. legal, top. Então, cara, o que acontece, né? Só pra eu entender, a galera que tá aqui, quem aqui é copy? Manda aí no chat. Quem é copy? Fala, Quem eu escreve sou. copy? Eu sou. Só pra eu saber Não precisa, quem não é, quem precisa não é. ser copywriter, mas precisa fazer a É, parte de copy do seu negócio. a parte de copy. Só pra eu entender, porque aí vai fazer mais sentido que algumas coisas que eu abro pra vocês, algumas coisas não. Se a galera quiser. Se não quiser, beleza, também. Então, mas o que acontece? O que eu defendo, tá, Arlindo? E até um ponto interessante. Assim, eu já fiz muita coisa assim que deram certo, as coisas não deram tão certas assim. A maioria, tipo, mas não deram certo. Mas aqui deu certo aquele estouro, né? Sempre assim.
Você erra, mas quando você acerta, você estoura, né? O mercado de lançamento é a mesma coisa. E quando eu fui para o mercado de copy, né? Por isso que, na maioria das vezes, é tão complicado achar um copywriter. É muito complicado você achar um cara assim que fala que faz e tudo mais. Por quê? Eu defendo que tem duas linhas de copy, né? Duas linhas. Dois profissionais de copy. Existem dois. E eu aprendi isso com o Nathanael. Eu participei lá do grupo de mastermind dele, eu aprendi isso com ele, né? Então, assim, tem o copy, né? O copy, que ele é o estrategista, e tem o copy, que ele é o técnico. Ele que vai lá e ele que faz. Então, tem o copy estrategista, que eu já falo que é, e tem o técnico, que é o tático. Então, qual que é a diferença dos dois? Primeiro eu vou falar o técnico. O técnico é o seguinte, o cara, ele já entra numa engrenagem. Então, fica mais fácil ele pensar, ele desenrolar ali, né? Então, ele entra numa engrenagem. Um exemplo, muitos amigos meus que não faziam lançamento, queriam viver de copy, quais foram as maiores frustrações deles? É que eles não tinham tempo para fazer as coisas, para fazer o copy. Por quê? Porque ele tinha que pensar em muitas coisas, porque o expert que chegava cru. Então o cara não conseguia focar só no copy. Então para ele vender um projeto, ele teria que também vender, você sabe fazer página, você sabe fazer e-mail, você sabe mexer na ferramenta tal, você sabe configurar domínio. Cara, esses negócios é muito chato de fazer, configurar domínio, isso é muito chato de fazer. Quem faz isso aí tá ligado. Então assim, os meus amigos falavam assim, cara, é muito difícil, eu consigo fechar, mas manter aquele contrato é muito complicado. Porque o expert, ele vem muito cru, ele às vezes não sabe nem produzir conteúdo, ele desenrola no método, mas ele não sabe produzir conteúdo, ele não sabe fazer as coisas. E eu não consigo só fazer o copy, porque não vai funcionar. A gente sabe que não vai. Às vezes o cara não sabe nem fazer o tráfego pago, né? Então acho que o maior problema hoje das pessoas que querem viver de copy, esse é o problema, né? Então o cara quer fazer freela. Então assim, o copywriter, ele tem que pensar o seguinte, ele vai ser o freelance do negócio. Então não tem como você viver de copy, você vai viver de freela. É igual a galera que faz designer. Cara, você vai viver de freela de designer, a não ser que você monte uma agência. Só se você entrar numa engrenagem muito bem estruturada, né? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto aí. Então assim, o copy técnico, ele entra numa engrenagem. O que é essa engrenagem? A maioria dos meus amigos, eles se cansaram. São pessoas muito boas mesmo, de inscritos, os caras arrebentavam. Só que eles preferiam fazer o quê? Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou empreender dentro de uma engrenagem. Então eles entraram, então muitos deles foram para a Febracis. Tem muitos na Febracis, que é gigantesco. Então lá cada área tem um copy. Então eles entraram na engrenagem da Febracis, onde eles se preocupam com o quê? Só com a mensagem. Só com a porque mensagem. É mais fácil E ele trabalhar. tem a certeza que o resto vai funcionar para que a dele funcione, né? Porque Exatamente. quando você é freela, você não faz milagre. Você é copy, mas você não é milagreiro. Não. Então você faz a copy, mas se o tráfego tá errado, se o produto é uma bosta, não vai funcionar. Exato. E aí o cara não vai te pagar de novo, porque se não funcionou uma vez, ele não vai te contratar de novo. Ó, igual o Rodrigão aqui, ó. O Rodrigo que tá aqui, ó, Rodrigo Dias, 3. Ele faz o tráfego da Empíricos. Arrebenta no tráfego da Empíricos. Eu conheci ele no evento de dropship, velho. Fui parar no mercado de dropship um tempo aí. Depois eu conto essa história, é muito louca. Mas assim, o Rodrigão eu conheci lá, tá vendo? O destino ajudou a gente a encontrar pessoas boas, igual o Rodrigão. E, cara, o que eu vejo? A galera da Empíricos, cara, sem comentário, arrebenta. Mas assim, eu vejo que é muito mais tranquilo, por exemplo, a galera lá arrebentar, porque ele não pensa numa landing page que tem que subir, não pensa, por exemplo, no e-mail marketing, configurar tag, funil. Ele não se preocupa porque tem um Rodrigo para fazer tráfego, então testar criativo. Esse negócio leva muito tempo para fazer, principalmente a área de tecnologia, que é designer, que é tudo isso, criar criativos, isso leva muito tempo. E o cara que é copy, para ele fazer tudo isso sozinho, se ele manja só de uma coisa, que já é muito complicado se aprender todas essas coisas de copy, quem escreve sabe o que eu tô falando, né? Então por isso que eu vejo que o copy técnico é mais fácil para ele arrebentar numa engrenagem do que ele pegar e ficar fazendo um projeto freela. Ele pode até pegar no começo ali para aprender, 1 ou 2, mas cara, se você realmente quer viver dessa parada, entra numa engrenagem, porque é muito mais fácil. É onde você ganha escala, né? É onde você ganha escala dentro de uma coisa específica. Você consegue ganhar um pouco mais de escala, ganhar percentual em cima de resultado e tal.
Então, assim, quando a gente fala de copy de alta conversão, que é o tema daqui, né? Cara, eu acredito, uma verdade minha, tá? Discorda as pessoas que estiverem aí. Mas assim, pra você criar um copy de alta conversão, não é só você. Eu sou o copywriter mega fodástico. Não é só isso. Não é só isso que impacta. Você pode ter uma brilhante ideia, mas se o expert não souber nem traduzir aquilo, lendo o teleprompter ou numa aula ao vivo, cara, não vende. Então não é só o copy que faz as coisas acontecerem na vida do marketing digital. Ele é também, igual o time não vive só de atacante, né? É também de atacante. Não é só isso. Então, a Empíricos, que é referência nesse mercado hoje nosso de copy, os caras têm uma área lá só de BI. Então, os cara analisa a inteligência do negócio, do business, e entrega para eles, assim, ó, toma, é isso aqui a inteligência. Eu não sei como é que funciona por dentro, mas eu sei que eu já vi o Beto falando sobre isso. Ele já deu uma aula dentro do Copy Camp sobre isso, sobre BI e tudo mais. Até os alunos gostariam que ele acrescentasse mais aulas lá, né? Mas é por isso que eu vejo que muito copy hoje, Arlindão, não consegue ter resultado, não é por causa dele, porque ele estuda muito. É porque ele tá, tipo, inserido no lugar errado. No lugar errado. Exatamente. E aí a solução para esse cara ou é se inserir no lugar certo ou é virar estrategista que faz a copy também, né? Tipo assim, é deixar então, de ser assim, copy e virar estrategista que também que é responsável mais pela copy. exatamente. Então, assim, na minha visão, existem dois tipos de copy hoje. O copywriter, que é o técnico, o tático, que tá ali. Ele não é ele que cria a campanha em si. Ele participa da construção, certo? Então, o estrategista é o cara que ele consegue analisar tudo. Ele sabe tocar todas as pontas. Então, ele entende de copy e ele entende também de business, que é o mais complicado desse mercado. Então, ele entende sobre o negócio. Não é só de copy, é também de copy. Então, ele sabe, por exemplo, pegar um expert e criar um posicionamento para esse cara. Entende? Que eu bato muito nisso, a lei do posicionamento. Cara, sem posicionamento, você é só mais um no mercado. Então, o posicionamento, o copy que manja de posicionamento, ele se destaca muito no projeto em si. Por exemplo, no lançamento. Pega um expert que está no mercado muito concorrido com o mercado de emagrecimento, ele consegue se destacar nisso. Fala melhor sobre isso, sobre essa questão de posicionamento. Você como copy, o que você olha pro... O que você recomenda em termos de posicionamento para quem está aqui assistindo? E assim, é o que eu te falei, quem me acompanha aqui são experts e coprodutores. É a galera que está no mercado e geralmente essa pessoa precisa fazer de tudo, né? Então, de posicionamento, na sua visão de copywriter, o que você vê que as pessoas mais erram ou o que elas precisam fazer para se posicionar da maneira correta na internet? Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem clássico, né? O mercado de... Primeiro eu vou explicar o que é isso, né? Para depois explicar como que eu entendo que faz posicionamento. Então, assim, posicionamento nada mais é do que você pegar e ocupar uma caixinha na mente da pessoa. Então, você criar uma nova categoria naquela que já existe. Então, vamos dizer assim, mercado de inglês, beleza? Já tem uma caixinha ali, mercado de inglês. Aprenda inglês sem gramática. Já tem uma caixinha que alguém ocupou aquela parada lá. Entende? Agora, você que está chegando agora, você vai fazer barulho com essa mensagem que já está na cabeça dele? Ou seja, aquela pessoa já ocupou a montanha ali de aprender inglês sem gramática. Beleza? O que você precisa fazer? É você entregar algo em um formato diferente ou algo mais avançado, onde você reposiciona aquilo que já existe. Um exemplo, você começa a falar assim, ó, aprender inglês sem gramática, você até aprende, mas ó, você demora X meses para você fazer. Você até aprende, mas você demora X meses para fazer. Você demora 12 meses, você consegue aprender. Agora, se você aprender a pensar em inglês, você demora 6 meses. Por quê? Por causa disso, entendeu? Ou seja, você usa premissa contra o mercado. Você concorda e ao mesmo tempo você apresenta o seu ponto. Entendeu? É igual eu falei, ó, o que eu tô usando aqui é uma copy. Tipo, eu pensei em falar. Por quê? Porque assim, o que todo mundo fala? Vai ser copy, vai ser copy, vai ser copy, vai pegar projeto, vai...
eu falo assim, cara, faz, mas tem esse problema aqui. Agora, se você vier para cá, o estrategista, é muito melhor. Eu fiz a mesma coisa aqui. Pegou ponto ali, não? É isso. Então, assim, para a lei do posicionamento, né, diz o seguinte, quem inventou isso aí foi um cara chamado Al Rice. É um cara muito bom nessa pegada do marketing. Então, ele fala o seguinte, existem quatro tipos de mercado, que é o líder, o seguidor, guerrilha e flanco, beleza? Líder, Show. seguidor, guerrilha e flanco, beleza? O que na maioria das vezes acontece? Às vezes você é líder em um mercado e você quer usar a estratégia de seguidor. Ou seja, você é líder, você quer atacar o seguidor. Entendeu? O que o líder no mercado ele precisa fazer na vida dele? Ele precisa atacar a si próprio. Como? Se renovando, se renovando, se renovando. Toda vez que ele se renova, ele ataca a si próprio. Entende? Então ele não fala de um concorrente. Você nunca vai ver a Apple falando mal da Samsung. Tem Dificilmente você algum vai ver. livro que você consegue se aprofundar nisso? No final eu passo. Show. Que explica certinho isso. Eu passo um dos, né? Na verdade, é uma trilogia, não. São 4. Mas eu vou passar um dos e aí a galera vai se aprofundar muito. Cara, Show. de verdade. Eu descobri isso em 2017. Isso me ajudou demais, 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 demais. O Brunão, se estiver aqui, ele concorda, porque a gente tá junto nos projetos malucos aí. Deixa eu Então liberar isso esse ajudou, comentário. isso ajudou Uma- demais em O livro que eu criar tô lendo que ajuda nisso aí é esse livro aqui, ó. Estratégia do Oceano Oceano Azul. Azul. Isso aí é Muito bom. posicionamento. É você encontrar brechas no mercado para você ocupar. E assim, quem tá chegando agora no mercado, Erlindão, por exemplo, um expert que está chegando agora no mercado, beleza? Para ele, é muito mais fácil ele entrar numa fatia do mercado que se chama maturação, que é uma fatia do mercado onde todo mundo tá ali na fase de maturação, tá vendendo, tá tendo barulho, tá tendo engajamento, tá tendo views, entrar naquela fatia e ele entregar algo mais avançado ou num formato diferente. Entende? Então, se todo mundo tá falando sobre isso que eu falei, inglês sem gramática, ele fala, beleza, isso aqui as pessoas estão querendo bem. Agora, deixa eu entregar isso aqui num formato diferente ou mais avançado. Pega aquele ponto e entrega num formato diferente ou mais avançado. E aí o que acontece? Se a galera que é desconhecida, pega algo conhecido e se torna reconhecido. Se você é desconhecido, pega algo conhecido e se torna reconhecido. Entende? Pra quem tá chegando agora, tipo, cheguei agora no marketing digital. Cara, não pega Se algo... você é desconhecido, pega algo conhecido para se tornar reconhecido. É, isso aí. É exatamente isso. Então, assim, pra quem escreve copy, isso é uma maravilha, porque você pode usar muita premissa. Entende? O que é premissa? Premissa é uma estratégia de posicionamento, é aquilo que eu acabei de falar. Você pega um ponto, concorda, mas apresenta o seu ponto de vista. Entende? Você pega um ponto, concorda e apresenta o seu ponto de vista. Outra maneira de mudar posicionamento também é pegar um público, uma dor diferente, né? Hoje eu estava conversando com um amigo meu e aí ele falou, cara, eu tenho X mil reais guardado, mas tá tudo na poupança. Eu tenho bloqueio, trava, eu não boto em fundo imobiliário, tesouro direto, nada. Eu tenho dinheiro na poupança e uma parte está lá em casa. Empresário, guarda dinheiro em casa, com medo. Aí eu tô voltando, eu falei, cara... E aí provavelmente alguma coisa psicológica que ele precisa trabalhar e tal. Ele até falou, vou atrás disso, porque eu arrisco o negócio, eu faço tudo, mas na hora de... Eu não coloco 100 reais num negócio que eu não durmo bem, que eu posso perder, num negócio de... Até tesouro direto, por exemplo, na cabeça dele não dá certo, tipo, tem risco, sabe? Tá. E aí eu voltei, eu falei, caralho, dava para fazer um produto chamado investimento para quem tem medo. Especificamente só para quem tem medo. Eu vou falar de investimento para quem morre de medo de investir qualquer dinheiro. Exatamente. E aí você já pega um mercado que é maduro, que a pessoa já tem consciência, mas ela tem esse medo. Ou seja, tem que tirar uma trava dela, que é o medo. Então, assim, isso aí é uma crença. Então, tipo assim... É uma crença. E tem que tomar cuidado para não virar opinião, entendeu? É uma crença, tem que tomar cuidado para não virar opinião. Porque se virar opinião, é o modelo mais difícil de você converter. Tipo, ela já tentou de tudo,
cara, eu não quero mais namorar. Chega de namorar. Já namorei com 5 caras e nenhum funciona. Aí já é uma opinião. Como que você quebra isso? É um trabalho de longo prazo. É um trabalho de prova, que é o que o Érico faz no Fórmula. É o trabalho de prova. É você provar cientificamente. É você provar que as suas alunas, igual a você, tiveram um resultado. Então, emagrecimento. O Thiagão tá aqui. Não sei se ele tá aí ainda, foi embora. Mercado de emagrecimento. Personal trainer. Quantas pessoas... Ó, olha só. Isso aqui é um exemplo clássico, tá? Vou passar para vocês aqui. Exemplo clássico de posicionamento que a galera vai ficar maluca aqui. Beleza? Isso que eu falei pra vocês. O mercado de emagrecimento é um mercado muito grande. Beleza? Como é que você se torna autoridade no mercado desse? É você pegando um mercado em crescimento, na fase de início ou maturação? O que você acha, lindo? Mercado de crescimento, fase de início ou maturação? Isso. Na minha visão, eu acho que na fase de crescimento. Então. Mas pelo que você falou agora há pouco, eu acho que a resposta certa é maturação. Mas eu chutaria, se eu não tivesse te ouvido, eu chutaria para crescimento. Então, depende. Tipo assim, depende. Por que depende? Depende de quem é a pessoa. Depende de quem é o expert. Se o expert for um cara desconhecido, totalmente, nunca fez nada na internet, é mais fácil para ele subir em cavalo que esteja vencendo. Ou seja, subir num mercado que já esteja vendendo. Uma narrativa, uma promessa que já esteja vendendo. Beleza? Então, assim, como a pandemia chegou, o que acontece? O Thiagão tá aqui, não sei se ele tá aqui ouvindo. O que acontece? Muitas pessoas não conseguem ir pra academia. Treina em casa, beleza? Só que treinar em casa já tá o quê? Já tá no mercado quase de declínio. Por quê? Porque tem muitas pessoas falando sobre isso. O Vini Possebon veio com isso lá em 2015, com o Q48. Então, assim, já tem muita gente falando. Só que qual que é o problema da maioria desses programas? Eles te ajudam a você emagrecer em casa, beleza? Concordo com isso. Mas o que a galera que tá no mercado, que é personal, que poderia fazer é o seguinte: a maioria das pessoas, elas não conseguem criar a rotina de treino, entende? Então, a rotina de treino é mais importante do que o treino. Por quê? Se você não treinar o seu cérebro para criar uma rotina de treino, você pode oferecer a promessa que for, que não vai conseguir. Igual a academia. A academia vende músculos sarados definido. Se a academia vendesse assim, ó, eu vou te ajudar primeiro a criar o hábito de vir para academia. Primeiro eu vou te ajudar com isso. Depois fortalecer os seus ossos. E terceiro, a gente vai ou emagrecer você, ou, dependendo do que for, trincar você. Entende? Ou seja, pega o mercado que está na fase de maturação. Maduro, que é o que todo mundo está falando. Você apresenta uma premissa diferente, que é isso que eu estou falando aqui. Entende? E fica mais fácil você construir a narrativa, porque todo mundo quer emagrecer. Mas a maioria das pessoas que começam um programa de emagrecimento, elas não conseguem concluir porque a rotina é pesada. Então, assim, é mais fácil você criar um programa onde os primeiros módulos ali é para criar um hábito de treino. Então o cérebro vai criando hábito e fica mais fácil ela alcançar o resultado. E depois ela fala muito bem do seu produto. Entendeu? É igual copy. É a mesma coisa. Muito bom, velho. É assim que funciona o posicionamento. Então, assim, por isso que eu tô defendendo esse ponto de a pessoa que tá no mercado, entrando no mercado agora, é muito mais fácil para ela. Cara, é muito mais fácil. Quer se tornar copy? Cara, eu acho muito mais fácil você se tornar um copy estratégico do que um copy executivo. Porque você consegue ter um negócio nesse mercado. Porque ninguém vive de freela a vida inteira. Pode ver os grandes copies, cara. Pode ver nos Estados Unidos, a AWI. Cara, o Evaldo Albuquerque, ele era copy. Eu não sei se ele montou, tá? Mas no livro dele, ele fala que ele era copy da AWI. Ele sempre foi. Então ele ficou, acho que 10 ou 12 anos lá dentro, produzindo copy. Então para ele é muito mais fácil. É muito mais fácil. Foi muito mais fácil para ele aprender, porque todo dia ele só faz aquilo ali. Entendeu? Full time fazendo a mesma parada, né? É igual eu lembro do Albuquerque falando que uma copy às vezes leva 2 meses para ser construída. Na minha visão, é impossível, velho. Eu preciso fazer meu negócio vender esse mês, essa semana. Eu preciso lançar um produto amanhã. Tipo Exato. assim, pra mim não Exato. faz sentido. E aí, o que você tá falando agora, eu tô conectando. Por que ele fala isso? Porque, de fato, ele só faz isso. E não só Exato. ele, tem vários outros lançando copy todo dia, porque é um grande volume de copywriter que eles têm, que todo dia tá saindo coisa nova.
Então ele pode se dar o luxo de demorar 2 meses para fazer uma copy. Eu não posso, velho. Às vezes eu tenho que fazer uma copy em 3 dias. E tem que É, funcionar, porque eu tô lançando a parada, sabe? exatamente. Então, assim, uma das coisas que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado no mercado digital, Arlindo, são duas coisas que eu acho que frustram as pessoas, que é o seguinte. A primeira é com quem que você está aprendendo. Se o cara te ensina mais do que executa, então um pouco de cuidado com isso, entende? Por quê? Se o cara tá o tempo inteiro no Instagram postando coisa, e falando, e gravando vídeo pro YouTube, no Clubhouse, e fazendo o dia inteiro fazendo isso, fala, cara, quando você tá produzindo, quando você tá fazendo alguma coisa aí, ou você só tá ensinando, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu vejo que muitas pessoas que. Eu já fui uma dessas pessoas que já comprei muito curso e me frustrei com isso. Por quê? Porque você viu o palco, mas não viu os bastidores. Né? Então toma muito cuidado com isso. E outra coisa, para quem é cópia e que tá nos assistindo e tudo mais, cara, escolhe. Ou você vai montar a sua empresa, seja de lançamento perpétuo, lançamento, o que for. Ou você se ajunta com uma pessoa e você cuida só de uma parte, a outra pessoa cuida de outra, é muito mais fácil você crescer. É muito mais rápido, é muito mais. É menos doloroso porque você compartilha as coisas com outras pessoas. E agora, se você for seguir a carreira de copy, freelance, cara, ninguém vive. Arlindo, ninguém vive de freela a vida inteira, mano. Não tem como, porque você não consegue entender o mercado, porque às vezes você vai escrever um copy com uma pessoa, mesmo que a pessoa tenha tudo. No mínimo, você precisa estar com ela ali pelo menos 3 meses para você entender o que acontece ali dentro Precisa daquele entrar, mercado. né, precisa se aprofundar. Exatamente. Esse mercado que eu falei lá no início para você, que era improvável, cara, eu ia nos lugares conversar com as pessoas. Eu ia em cada lugar conversar para entender as pessoas. Eu fiquei um ano inteiro entendendo as dores desse mercado. Enquanto a gente não lançava, o que eu fazia? Eu ia fazer essa pesquisa, velho. Eu ia fazer essa pesquisa. Poucas pessoas sabem disso, só quem tava com a gente sabe disso. Mas eu ia em cada lugar falar com essa galera. Tem um amigo meu, Paulo Macedo, talvez você até conheça, copywriter Aham. também. A gente fez uma live aqui, ele falou que ele foi ou vai direto no shopping conversar com as pessoas que têm o perfil do avatar dele. Então, é o jeito mais simples de você descobrir, né? É o jeito mais simples. E assim, mais uma vez, a maioria das empresas não consegue encontrar hoje um cara fera, porque, infelizmente, ele precisa pagar os boletos, óbvio. Mas ele fica pulando de galho em galho. E isso é muito complicado, velho. Porque às vezes você tá escrevendo call para um, você vai para outro, acaba que você não entende nada do mercado, você não gera resultado, e um bom nome vale mais que prata e ouro, né? E aí seu nome não vale nada. É É isso mais ou aí. menos isso. Boto fé. Cara, muito bom, muito bom. Eu posso ser sincero, hein? Eu vou começar a puxar umas perguntas agora um pouco mais Tá, técnicas, mas fechou. eu gosto muito mais desse conhecimento mais profundo e talvez menos técnico do que porque ele é mais impactante, ele é mais no longo prazo, porque as pessoas geralmente querem hacks, né? Qual a palavra que eu uso para converter mais? Meu irmão, não é sobre a palavra que você usa, é sobre o posicionamento que você tem, é sobre o mecanismo que você usa, é sobre a premissa que você defende, tem várias paradas assim, né? Então, eu tenho muito mais esse pensamento, assim. Mas vamos para uma coisa um pouco mais técnica. O que você acha que são os grandes erros que você vê os infoprodutores cometendo em relação à copy? Se você pudesse Cara, linkar, vai três, sei lá. eu consigo falar até mais aqui. A primeira Manda coisa, ver. primeira coisa, o mercado de lançamento, e vai fazer sentido, tá? Eu vou contar aqui e vai fazer sentido. O que aconteceu no mercado de lançamento brasileiro? As pessoas olharam muito mais pro cifrão ao invés da transformação. Entendeu? Olhou muito mais por cifrão ao invés da transformação. Todo um negócio que é sustentável a longo prazo, cara, não é somente o cifrão que faz sentido. Porque vai ter dia que você vai ter dinheiro no bolso e você não vai ter vontade de fazer uma aula. Você não vai ter vontade. E quando você lembrar o porquê você está fazendo, aí você volta pro que a gente está falando, né? Da transformação. Tirar o cifrão e olhar para a transformação. Então, a maioria das vezes, eu acho que a maioria dos produtores digitais estão pensando muito em ser produtor digital ao invés de ser empresário digital. Entende? Então, assim, em negociação mesmo com o expert, eu sempre deixo bem claro. Eu falei, cara,
E muitas das vezes isso não é levado muito a sério por ele. Porque assim, eu deixo bem claro, né? O Brunão tá aqui, ele sabe que isso é verdade. A gente fala, cara, você tem que ter o seguinte, se a gente fizer uma parceria 30, 40, 70, 30, 50, 50, você tem que ter o seguinte, não é porque a empresa deu X mil de vendas que esse X mil dividido vai para você. E é difícil eles assimilar isso. Então você tem que ter o seguinte, esse valor aqui é só um valor hipotético que quando a gente for lá fazer a distribuição do lucro, se fosse semestral, trimestral, anual, beleza, você sabe que o seu valor da empresa é esse, que é uma empresa convencional, funciona assim. Nenhum sócio dá 100 mil de faturamento, 80 de lucro, o sócio vai lá e arranca tudo. Não é Saca assim os que funciona. 80. Exatamente. Então, no mercado digital, isso é um grave problema. As pessoas não entenderam isso ainda. Isso é um dos problemas que eu vejo mais comum hoje, viu, Orlindo? De verdade, velho. Até se você... Cabeça de Quem tá empresário, aqui, né? quem tá aqui, passou por uma negociação, sabe o que eu tô falando. Se você é um lançador, vai negociar com um expert, primeira coisa, cara, é 30% seu, 70 mil, beleza. Só que ele acha que aquele 70 ele vai arrancar no lançamento, e não é assim que funciona. Ou É. numa vez. Não é assim que funciona a parada. Tem um mentorado meu que ele tem um expert na área de mecânica. E ele tá lançando o cara, e aí ele tá lá botando 100 contos por dia, voltando 700, às vezes mais, dependendo do LTV dele. Pô, o que você tem que fazer? Escalar, né? Mas aí o percentual dele é líquido. O expert tem um percentual maior e paga todos os custos. Mas aí o expert estava sacando todo o dinheiro, então não tinha como escalar porque não tinha dinheiro porque o expert sacava. Então você pensa, você fica travado. Quando o cara não entende, de fato, o cara podia estar faturando 3 vezes mais e não tá porque não tá bem combinado isso daí. Agora ele já combinou e tal, mas lá no começo ele não tinha conversado direito Tá. sobre isso. E aí Então, imagina, você podia estar triplicando o seu faturamento, você não tá porque você não tem essa gestão de caixa. Voltou. deu uma travada. Voltou. Então. Opa, tá me ouvindo? Alô, alô, alô? Tô vendo. Então, eu acho que esse é o erro mais comum, assim, e o mais grave. Porque eu já cometi esse erro. Eu tô falando porque isso aconteceu comigo. E isso aconteceu com amigos meus, lançadores próximos a mim. Então, isso é mais comum acontecer do que você imagina, Lindão. É mais comum essa questão financeira dentro do business. Então, enquanto os experts brasileiros não se enxergar como uma empresa, um mercado digital, como uma empresa digital, vai acontecer o seguinte, ele pode vender 100 mil e depois não vender nada. Isso acontece. Quantos experts você conhece, Lindão, que surgiu e depois sumiu? É porque o pessoal, eles não entendem que o mercado é cíclico, né? Tem É, altas e tem baixas. Você pode ganhar muito dinheiro, mas vai chegar uma hora que você vai ganhar menos. Vai chegar uma vai. hora que você vai ter prejuízo no mês, e aí você tem que se reinventar e ter de novo. Não existe, não é linear a parada. É assim, ó, vai Exato. subindo e descendo. O problema é, quando descer, você não pode quebrar a banca. Você tem que ter banca para segurar essa descida para voltar a subir de novo. É tipo o caso de aposta. Se você volta e quebra a banca, fodeu, você perdeu tudo. Você não tem mais o que apostar, como se fosse. Então você Exato. tem que subir e descer, só que ir subindo. Agora, se na primeira Exato. descida você não tem reforço, você se fudeu. Então, exatamente. E outra coisa também. São duas coisas. A terceira eu acho que é a mais importante de todas e faz sentido com essa. Mas a segunda é que é o seguinte, na minha visão, como estrategista, eu acredito que é muito mais simples para o business. Se o expert ele for mais aprofundado no conhecimento que ele se propôs a passar do que marketing digital. Entendeu? É óbvio que ele tem que entender de um todo, assim, beleza, eu sei que o lançamento funciona assim, assim, assado, um perpétuo funciona assim, assado. Mas querer estudar a profundo sobre as coisas, acaba que ele se perde. Então, pega um expert, por exemplo, de música, beleza? O cara tem que estudar muito mais sobre a música do que sobre o marketing digital. O que é mais fácil para ele? É mais fácil ele encontrar um estrategista e ajudar ele do que ele pegar e estudar música, tráfego, copy, e-mail marketing, estratégia, posicionamento.
entendeu? Ele acaba que se perde e se frustra. Eu já tive esse problema com o Expert. E aí foi quando, Então, anos atrás, e aí eu aprendi. Toda a negociação desde então eu falo, ó, você não vai se envolver em marketing. Porque se você se envolver em marketing, nossa parceria vai acabar, porque vai dar errado. Você tem que fazer o que você está fazendo. Não é o que exato. eu estou fazendo. Né? E aí a pessoa quer ver e tal. E eu já saí, por exemplo, do projeto, deixei a pessoa sozinha, e aí a pessoa vai, quebra. Não porque eu sou foda. É porque não tem como a pessoa fazer as duas coisas. Não tem como ela ter Exatamente, o mesmo exatamente. foco que a gente tinha em dois, sozinha. Ou sozinho. A única coisa que eu instruo as pessoas, por exemplo, fazer uma aula ao vivo. Eu falo pra ela assim, ó, a estrutura que você tem que ter na sua cabeça sempre é essa aqui, ó. Entende? Você tem que falar sempre de um problema, você tem que falar da causa, você tem que falar de uma solução. Isso você tem que ter na cabeça, beleza? Então não esquece, não fica viajando na maionese, beleza? Então isso aqui é o básico do básico do básico. Então se você for fazer uma promessa, então gente, nessa aula aqui eu vou mostrar pra vocês como que você faz isso, isso, isso e isso, por quê? Aí, por que isso funciona? Então você falou uma promessa, já vem com uma prova, entendeu? Então fica mais fácil mostrar a estrutura e expert que é ligeiro, ele pega. Ele não sabe os pormenores, mas ele pega e já ajuda. Imagina numa live, ele tá fazendo uma live no Instagram, toda live do Instagram, ele entende uma estrutura de copy. Entende? Não precisa aprofundar, mas só estender a estruturinha ali, pra ele, já ajuda. Porque não fica viajando na maionese. Fazer antecipação, isso ajuda muito. Fala, gente, ó, essa live aqui eu vou falar sobre os gatilhos mentais que mais influenciam você encontrar um novo amor. Com o porquê você não consegue atrair os melhores homens pra você. Então é o seguinte, são 10 gatilhos. Os 5 últimos eu considero os mais importantes, mas para você entender os 5 últimos, você tem que entender primeiro os 5. Beleza? Então, beleza, gerou antecipação. Fechou? Ela só tá com o pau. Abriu um lucro. Então, aí, daí para diante, mas ela não precisa entender a estrutura toda, mas o básico, né? O básico ali, que já é muito bom, que muita gente não faz, já ajuda. Show. Então, o primeiro erro é não ser empresário, né? Segundo erro é o especialista se envolver. E o terceiro, eu acho que, assim, exatamente. E o terceiro, Arlindo, é que é o seguinte, quando eu comecei a minha carreira, cara, eu sempre adorei andar de moto, velho. Não sei se você anda de moto? Não, já andei, Não. mas eu sou cagão nessa parada. Então, aqui em São Paulo, cara, quem anda em São Paulo anda em qualquer lugar, que é corredor, é buzina, é bibibi, motorista xingando, Doido, e no corredor uma moto atrás da outra, né? Então eu sempre adorei andar de moto. E, cara, quando eu comecei com essa parada aí, eu ouvia muito Flávio Augusto, o Geração de Valor. Eu acho que todo mundo que começou a empreender nessa era, assim, ouvia Geração, né? E eu começava a ouvir. Cara, eu lembro muito até Flávio. hoje, quando eu descobri os vídeos do Flávio, eu lembro até hoje, eu lembro de um vídeo dele onde que ele tava, assim, que foi muito impactante. O jeito que ele falava, eu me conectei muito, velho, na época. Até a visão deu no computador, olhando o vídeo dele. Eu tenho na minha mente aqui agora a roupa que ele tava, velho. Juro pra você. Eu consigo Então, lembrar. eu era mais de ouvir. Então, como eu andava de moto, eu colocava o fone, o celular no bolso e ouvia o podcast dele, né? O Geração de Valor. Tanto é que eu descobri o Érico pelo vídeo dele. Teve um vídeo que ele subiu lá, palestrando no Fórmula. Foi aí que eu conheci ele, o Érico, né? Então foi assim. E eu falei assim, cara, deve ter mais coisa boa sobre isso, né? Que na época eu acho que era podcast. Cara, eu acho que era na Apple ainda. Os podcasts da Apple. Sim. E foi aí que eu comecei a ouvir o Érico, né? Direto. Cara, nessa época eu ainda trabalhava CLT, né? É estagiário, nem CLT era, estagiário. Eu ia pro trampo, ouvindo de moto, voltava ouvindo. Então, tipo, era o tempo inteiro ouvindo. Na moto, cara, eu aprendi com ele a ganhar tempo, então eu fazia isso. E teve um podcast que eu ouvi do Érico que ele falava, cara, isso vai fazer sentido agora. Ele falava uma parada que era tipo assim, que a empresa dele, se não vendesse durante 2 anos, ela teria fluxo de caixa. Se não vender nada, 2 anos ela estaria tranquilo. Porque eles criaram a gordura, a margem. Eles tinham margem para 2 anos. Então, quando eles fossem contratar uma pessoa, então eles sabiam que aquilo ali ia mexer na margem deles. Então eles sabiam exatamente pelos cálculos deles lá, que eles teriam que aumentar a gordura de 2 anos. Sempre eles trabalhavam com 2, não sei quanto o Hélio trabalha hoje, mas na época que eu vi, que era lá para 2016, era isso.
Então, assim, quando a gente começou a empreender em lançamento, um dos meus outros sócios, né, e sócios no projeto, ele era muito cético com essa parte financeira. Então, isso foi um lado bom, positivo, que foi onde eu aprendi bastante. Ele era muito cético, velho, muito. Então, tudo era na planilha, a gente utilizava os apps financeiros, então a gente tinha o controle inteiro da empresa ali, na ponta do lápis. Então, a gente sabia o quanto que a gente poderia investir, retornar, tudo. E aí foi quando a gente também criou uma gordura financeira para a empresa. Então a empresa tinha muito dinheiro, caixa, e a gente não tinha tanto dinheiro, entende? Então o dinheiro que vinha para os sócios era bem pouco, né? Porque a gente queria crescer muito a empresa e depois de um ano, beleza, agora chegou a hora de a gente começar a colocar mais dinheiro para dentro para a gente, né? Mas essa foi a mentalidade nossa de criar. Então a gente criou gordura para 1 ano e 6 meses, a gente tinha gordura. 1 ano e 6 meses de empresa. Então todo lançamento aumentava a gordura. Então esse é o maior erro que eu vejo, que a maioria dos Pô, experts e não enxergam. aí você lança tranquilaço, né, velho? Você lança com a paz no coração, porque você não tá desesperado por aquela grana. Você consegue fazer o Não, trabalho com paz. É tipo, eu vi uma notícia hoje que 60% dos brasileiros não tem nem 3 meses de reserva para viver. É tipo isso, só que da sua empresa. A sua empresa não tem é, 3 meses de vida, se der merda. Se vier uma pandemia e fechar seu comércio, você vai quebrar porque você não dura um mês, porque você não tem dinheiro guardado, né? exatamente. Então, assim, esses três erros são, eu acho que os mais comuns. Esses os mais comuns. O expert, ele não se enxerga como um empresário, um business, ele não enxerga o modelo digital como business, de fato, só como um produtor digital. Não tem gordura nenhuma. Então, ó, o PR aqui lançou uma pergunta aqui, ó. Quer ler aí, Arno? Boa. O que fazer quando o expert não está enxergando o valor do lançador? Acha que trabalha muito mais que eu? Eu tenho uma resposta para isso, mas mandei. O que você... Então, assim, na verdade, se ele não, ó, sendo bem óbvio e direto, se ele não tá enxergando você, né, é melhor você não continuar com ele, porque tem mais gente pra ser lançado do que lançador, entendeu? Eu já tive experiência com... Cara, eu tô quase 10 anos no mercado, já lancei uma galera, já tive todo tipo de experiência possível. A parada é a seguinte, é muito bom lançar a pessoa, o expert, que já tentou se lançar sozinho antes. Que essa pessoa Sim, vem calejada. Ela sabe exatamente os trocentos processos e coisas que são necessárias. Porque quando o expert vem do zero, ele só vê a página que você colocou no ar, mas ele não sabe as horas que você gastou para escrever a copy da página, as horas que você gastou para colocar a página no ar, no começo é você que vai fazer tudo, as horas, ou que seja as horas que você gastou para delegar, o vai e volta na delegação, o compra, essa parte toda chata que você falou no começo, lá de comprar domínio, essa porra toda. Ele só vê a parada pronta. Parece muito simples, parece mágica. Uou! Pareceu, era só isso, era só uma página, era só um vídeo. Nossa, como é simples. Para que eu vou dar 50% do meu negócio? Para que eu vou dar 30%? É muito mais fácil eu contratar um freela por R$ 2.000 que ele faz isso para mim, mas não sabe a inteligência que tem por trás da execução da parada. Então é muito mais fácil você lançar alguém que já tem essa visão de mercado. É muito mais fácil, você tá doido. E, de fato, eu acho que assim, eu poderia te falar também que você pode se vender melhor, mas acho que não tem essa necessidade. Eu acho que é muito mais trabalhoso você se vender e tentar convencer essa pessoa de que você vale o que você vale, do que você achar um expert que já sabe que você vale o que você vale. exatamente. Então, expert que já fez algum trabalho digital, ele vai dar muito mais valor para você. Ele vai vir com algumas coisas, mas eu fazia isso, não sei o que, tá, não. Ele vai vir com umas crenças assim desse jeito, mas é muito mais fácil você pegar alguém que já fez, tá fazendo, não tá conseguindo se alavancar e ajudar essas pessoas. Então, ou seja, você pega uma pessoa que já tem consciência do problema, você não precisa despertar para ela que existe uma oportunidade de vender. Às vezes, por exemplo, tem um dentista que é muito amigo nosso, assim, né? E ele, cara, se ele abrir a boca, ele vende, né? Só que ele ainda não foi despertado para isso. E tipo assim, eu gostaria de lançar ele, mas eu falei, deixa ele se lançar primeiro, que uma hora eu chego nele. Entendeu?
Uma hora eu chego. Porque ele tem uma audiência, ele tem uma autoridade no mercado, ele é bem posicionado. Mas não é o momento ainda. Não é o momento. Porque ainda não enxergou a possibilidade do mercado digital. O dia que ele enxergar, aí as coisas mudam. Ó, ele tá mandando aí. Valeu demais. Tamo junto. Manda aí, Ardão. O que mais? Show. Cara, já tá acabando a hora da live aqui, na verdade. Opa. Você deixou dois loops abertos, que eu gostaria de Ah, fechar, inclusive. Primeiro loop, qual que é o projeto que você conseguiu vender um produto de 2.000 para um público que não tinha dinheiro, e não tinha cartão, né? Não tinha cartão de crédito. E segundo loop foi o livro que você ia indicar, que tá. fala daquele tema Quanto tempo lá. a gente tem ainda? Aí. Tem 7 minutos, Tá bom. Beleza, dá pra falar assim. que é uma Então, hora de live. o mercado, na verdade, eu fiz isso só pra reter a pessoa aí. Mas o mercado é o mercado da barbearia. Os barbeiros. Então, o mercado que a maioria das vezes eles recebem dinheiro, né? Corta o cabelo aqui, recebem dinheiro, bota no bolso, e dinheiro que corta É um cabelo e mercado mais compra. informal, né? Corta cabelo, pega o dinheiro que cortou o cabelo, vai lá, compra uma coisa para casa. Enfim, ele não sabe o que é dele ou o que não é dele, né? O dinheiro. Então é um mercado muito desafiador de se lidar. Mas é um mercado que é grande, todo mundo corta, todo mundo precisa cortar cabelo e tem barbearia aberta por aí, né? Mas é um Sim. mercado que, vendo por esse lado, foi desafiador por esse motivo. Que eles não tinham cartão, então o ticket era de 2.000, então tinha umas parcelas muito loucas. Cara, parcela em 12 vezes no boleto. Eu juro que eu pago, né? Vocês E que a gente, gerenciavam esses pagamentos ou vocês terceirizavam essa? a gente tinha uma ferramenta, cara, não lembro o nome, mas ela parcelava no boleto. Ela parcelava. Entendi. Mas assim, a gente foi fazer isso depois, acho que depois do quarto lançamento, viu, Arlindo? No começo a gente não fez isso, não. Cara, quer, não quer, beleza. Quando fosse o momento, você entra. Mas no começo não. Então esse foi o mercado, que eu ia nas barbearias conversar com os barbeiros. Então eu cortava o cabelo em uma, cortava o cabelo em outra, ir lá conversar com os caras, porque eles abrem o jogo. Então eu fazia umas perguntas e eles começavam a abrir o jogo, sabe? E aí é muito mais fácil. Eu ficava só anotando mentalmente as coisas. E Cortava o depois ficou cabelo fácil 2 vender vezes para por eles. semana. Eu cheguei a cortar 3 vezes no mês. Em Caraca, barbearia velho. diferente. Eu corto de um mês e meio. Já tá grande, já tem que cortar, inclusive. Não, mas isso é quando eu precisava estudar o mercado. Tava estudando mercado. E outra coisa, que a gente tá falando do livro, né? O livro é de um autor chamado Al Rice, né? Então o livro, a Alright. galera que tá assistindo, Al Rice, ele tem um livro chamado assim, Marketing de Guerra. É um livro, ele vai retratar tudo que eu falei para você aqui, não com essa profundidade, porque eu coloquei elementos de copy, mas você já vai entender quais são os 4 pilares de um posicionamento, bem aprofundado, que ele aprofunda bastante, que é líder, seguidor, guerrilha e flanco. Então, só para falar, dar um resumo. O líder é o cara que domina o mercado, mas ele não fala que ele é líder, beleza? Ele não fala assim, eu sou líder desse mercado. Não, as pessoas que dizem. Então, ele é considerado líder. O seguidor é o segundo do mercado, beleza? Só que ele, para ele se tornar líder, ele tem que atacar o líder. Entendeu? Então, o que ele Tá. faz? Aquilo que dá força ao líder, geralmente é a fraqueza dele. Então, aquilo que dá força para o McDonald's, que é o hambúrguer frito, o Burger King vai lá e fala assim, hambúrguer grelhados e não fritos. Beleza? Essa foi a estratégia que ele utilizou e utiliza até hoje. Guerrilha é uma estratégia mais assim, de confrontar o seguidor. É um confronto. Beleza? E que mais? A guerrilha, o que acontece? Ela é um mercado grande o suficiente, beleza? Grande o suficiente para o líder não entrar. Então, vou dar um exemplo. O mercado de SUV era muito grande. O que a Jeep fez? A Volks não queria esse mercado. Ela não queria só SUV. A Jeep foi lá e falou, eu vou ser o melhor nesse mercado. Então, eu usei estratégia de guerrilha. Agora, eu sou líder nesse mercado. Entende? E flanco é onde o líder, o seguidor, deixa a brecha. E você vai pelo flanco, ele dá muita estrutura de guerra. Na guerra você vai lá pelo flanco e ataca, né? Então, um exemplo, a estratégia de flanco mais flanqueada do mercado brasileiro foi a estratégia do ladeirinho, de perpétuo, entendeu? Foi um flanco muito bem feito que ele fez. Ele fala, cara, você pode continuar vendendo por lançamento, não tem problema nenhum. Mas, você não acha melhor também vender com perpétuo? Não é mais gostoso você receber todo dia ali
pingando ali no seu celular, venda todo dia, todo santo dia, beleza? Então ele foi em estratégia de flanco. Agora ele é líder do mercado onde ele flanqueou. Ele é líder do mercado de perpétuo. Trazendo para o marketing digital. Se fosse para falar de copy, qual estratégia eu usaria? É que eu não quero falar sobre isso. Não é o que eu quero fazer. Mas assim, vamos dizer que o cara é um guru do copy que quer fazer agora. Uma estratégia de flanco. O que ele poderia fazer? Ao invés de ele falar da técnica, ele fala do profissional. Eu vou ensinar você a pensar como um copy. Por quê? É o seguinte, pensa devagar e escreva rápido. Eu vou te ensinar primeiro a pensar. Qual que é o padrão, o modelo mental que você precisa fazer para treinar o seu cérebro para escrever copy? Qualquer coisa, qualquer peça. Seja copy, seja script, seja anúncio, seja e-mail, seja tudo. Mas primeiro você vai treinar o seu cérebro. E eu vou ser... Então, tipo, fica mais fácil para as pessoas entenderem essa estratégia de flanco. Não sei se ficou claro para as pessoas que estão vendo aqui. Show. Não, se não ficou também, livro Marketing de Guerra do Wal Rice com o Jack Troll. Troll. Show de bola. Cara, tá acabando o tempo da live. Fechou. Velho, muitíssimo obrigado. Tamo junto. Valeu demais pelo seu tempo aí. Valeu pelos ensinamentos. Muito conteúdo foda. Pois é, não, quando vai trocando ideia, que a gente marca outras lives, a gente vai fazer essa troca de conteúdo. Você que tá aí e não me segue ainda, segue aí, Arlindo Armando Oficial. Não segue o Diego também, Diego.copywriter. Brunão, tamo junto. Depois a gente faz outra live, hein, Bruno? Depois a gente faz uma live nós três, vamos fazer uma troca de ideia. Dá pra fazer até 4 pessoas aqui. Fechou. Aí Sabia? tem conteúdo também pra passar, hein? Tem conteúdo. Sabia que dá pra fazer live com até 4 pessoas aqui no Instagram? Sei. Boa. Não, fechou então. Tamo junto. Deus é top, Falou. é só o começo. Abraço. Valeu. Falou, gente. Tchau. Abraço.